Senhor está aqui, está operando na minha e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Deus tem muito, muito para mim e para você nessa noite. Fala para o seu irmão assim, ó, Deus tem muito para você. Deus tem acréscimos para você. Aleluia. Glória a Deus. Você vai sair daqui nessa noite mais novo, mais renovado. Amém? Porque a palavra de Deus, ela tem um poder, querido, de transformar a vida do homem. Amém? Aproximadamente, eu acho que um mês e algumas semanas, eu estive compartilhando com vocês uma palavra que Deus colocou em meu coração, que falava sobre o obreiro Demas. Hoje eu falei certo. Demas, o obreiro do apóstolo Paulo. E eu falei que eu daria continuidade a esta mensagem, e hoje eu quero colocar aí para a gente fechar esta série, amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia, vai ficando em pé, em 2 Timóteo, no capítulo 4. E assim, quando a gente vem aqui na frente, pode ser a 100ª vez, primeira, segunda, a gente vem com temor e com tremor, porque estar diante dessa tribuna aqui, estar aqui para ministrar uma palavra a você, a gente precisa vir com esse sinal de obediência, amém? E quando a gente vem assim, eu vejo que é um sinal de que o Espírito de Deus está em mim e está em você, amém? 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9. Procura vir, você encontrou 2 Timóteo 4, versículo 9, amém? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Amém? Coloque sua Bíblia aí e comece a orar comigo, amém? Coloque sua Bíblia aí no banco. Oh, Espírito Santo de Deus, Senhor, nós sabemos que Tu estás neste lugar. Nós sabemos, ó Deus, que nada e ninguém vai impedir o mover da ministração da Sua palavra. Toma, Senhor, o controle de todas as nossas emoções, traz força, nos use com poder, Senhor, e que a Tua glória se manifeste na vida dos meus irmãos nesta noite, e que a Sua palavra, que tem o poder para edificar, consolar, exortar, ministrar, alcance cada coração da melhor forma nesta noite. E se por acaso, Deus, me faltar alguma palavra, que o Teu Espírito, que conhece cada um aqui, possa suprir e possa acrescentar na vida dos meus irmãos. Pai, eu louvo a Ti por esta palavra, e muito obrigado pela vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém. Amém? Poder sentar. Aleluia. Amados, a gente vai recapitular algumas coisas aqui. Eu tentei até encontrar o esboço que eu fiz
dessa última vez, mas não encontrei, e o Senhor é que sabe de todas as coisas. Bem, o texto que nós lemos aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, ele começa a falar, Paulo começa a falar com Timóteo, e ele começa a trazer um relato para Timóteo, para que Timóteo se apresente depressa, porque Paulo estava naquela ocasião se sentindo sozinho, se sentindo triste, porque algumas semanas, há um tempo antes, ele se apresentou num tribunal, e ele teria de se apresentar pela segunda vez. E para quem conhece a história de Paulo, quem conhece quem foi Paulo, sabe que Paulo, ele não estava sozinho, porque ele tinha muitos obreiros, ele tinha muitos homens, os quais foram designados por Deus para que assistisse no seu ministério. Mas naquele tempo, naquele dia, Paulo se encontrava sozinho. E ele chama Timóteo e fala assim a Timóteo: Timóteo, venha ter comigo, venha depressa, porque eu tenho um recado para você. E Timóteo se apresenta ali, mas o que eu pretendo dizer nesse momento, meu irmão, que Paulo justifica a Timóteo a ausência de alguns obreiros que não estavam com ele naquele dia. E o primeiro obreiro que Paulo destaca aqui foi Demas. E quem era Demas? Demas era um obreiro de Paulo. Demas, a palavra vai dizer lá em Filemon, tá? Era um obreiro, e no ano 61, Paulo faz um relato a respeito de Demas. E lá em Filemon, a palavra vai dizer que Demas era o meu cooperador amado. Demas era o meu cooperador amado. E você sabe, querido, que para ser um cooperador, principalmente na época de Paulo, não era qualquer pessoa que poderia ser um cooperador, porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um homem que tinha uma visão. Paulo era um homem que estava na presença do Senhor, um homem que conhecia as coisas de Deus. E pensem comigo aqui, eu e você, trabalhadores, eu e você exercendo algum ofício e precisando de que alguém ocupe o seu lugar numa empresa, ou que ocupe o seu lugar em uma reunião, você não vai escolher, você não vai indicar uma pessoa que possa te decepcionar. Esta pessoa, ela vai precisar ser tão quanto você, ou melhor que você. Não é assim que acontece? Você não vai indicar alguém que vá queimar o seu filme lá fora. Você não vai indicar alguém que vai faltar ou que vai chegar atrasado. Você vai indicar alguém que seja realmente competente. E Demas, ele foi indicado. Demas era um cooperador amado. E aí a gente vê que Demas foi um homem que poderia substituir Paulo. Mas passa um tempo, e a Bíblia vai dizer assim: saúdo a Demas. Passou um tempo e Demas já não era mais o cooperador amado. Demas era apenas Demas. O título de cooperador sai daquele momento e ele passa a ser apenas Demas. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Que Demas estava, mas já não era mais como antes. Ele estava dentro, mas estava fora. Que loucura é essa? Ele estava, mas não se importava mais em participar. Demas estava, mas já não queria mais participar.
Demas, provavelmente, como algumas pessoas, às vezes, são os últimos a chegarem em um compromisso e são os primeiros a saírem. Assim estava Demas no segundo ano. Passou-se um tempo e Paulo vai dizer assim, aí em 2 Timóteo: Demas me desamparou, amando o presente século. Então Paulo se sente como, irmãos? Sozinho, se sente desamparado, porque esse homem amou o presente século. E a Bíblia diz assim: não vos conformeis com o presente século. Demas amou o mundo. E a Bíblia vai dizer que Demas vai para Tessalônica. E eu comecei a falar algumas coisas para vocês, para até aguçarem a curiosidade de vocês naquilo que eu pesquisei. Demas vai para Tessalônica. E onde era Tessalônica? O que significa Tessalônica? Tessalônica é um lugar onde não há governo. Tessalônica é um lugar onde não há líder, onde não há uma prefeitura. Tessalônica é um lugar onde os cidadãos, eles são donos de si, onde cada um manda em si próprio. Provavelmente você possa pensar assim: que lugar bom é este? Não é? Existe um poema de Manuel Bandeira que ele fala assim: vou-me embora para Pasárgada, porque lá sou amigo do rei. Ou seja, lá é outra civilização, lá posso tudo, lá eu escolherei tudo aquilo que eu quero. Praticamente dentro desse pensamento que Demas vai, ele chega a um lugar, mas este lugar não tem líder. E eu comecei a pesquisar. Demas significa governador, significa líder. E olha o que o inimigo faz na vida de um líder. Ele tira um líder e coloca um líder num lugar onde não tem liderança. E hoje, mais do que nunca, o projeto do inimigo é este: é tirar aquele que tem uma vocação, é tirar aquele que tem uma liderança e colocar em um lugar onde não há governo, onde não há liderança. Este é o projeto de Satanás para as famílias, para a igreja, para a vida dos homens. Mas aquele que está em Cristo, ele tem uma mente altamente favorecida. Mas aquele que está em Cristo, ele fica com os olhos abertos. Mas aquele que está em Cristo, ele sabe o lugar onde ele pode pisar. E assim está Demas. E aí a Bíblia vai dizer assim: e foi Crescente, foi para Galácia. Crescente foi para a Galácia. E eu parei em Crescente da outra vez. Crescente vai para um lugar chamado Galácia. Obreiro também de Paulo. Crescente, Paulo também, mais uma vez, vai dizer que está sozinho, que não pode contar com Crescente, porque Crescente, diferente de Demas, Crescente, ele vai porque ele tem uma missão. Crescente, ele vai porque ele conhece, ele tem ele foi como que se fala? Comissionado, tá certo? Comissionado por alguém. Crescente vai a um lugar fazer a obra de Deus. E aí a gente começa a pensar, eu comecei a pensar um pouco assim: meu Deus, o nome Crescente. E muitas vezes a gente imagina, porque a Bíblia é muito interessante, que os nomes na Bíblia, muitas vezes eles designam a personalidade de alguém. Eles designam o momento, a história, a situação. E Crescente vai para a Galácia. E onde é Galácia? A Ásia Menor. Olha o mistério aí. Crescente vai para um lugar porque ele está crescendo. Crescente está crescendo. Ele precisa
fazer a obra de Deus. E ele vai para Galácia. Mas Galácia significa a Ásia Menor. E o Espírito Santo começou a falar assim ao meu coração: nem sempre para crescer eu preciso de lugares grandes. Nem sempre, meu irmão, para você crescer, o seu estado de crescimento, quando você identifica, eu estou crescendo, não significa que você precisa largar a empresa que começou. Não significa que você precisa sair da igreja onde você está firmado, porque você está crescendo. Eu estou crescendo e eu não tenho oportunidade para fazer. Eu estou crescendo e o grupo que eu estou é um menor. Eu estou crescendo, mas as situações me dizem que eu preciso ir para um lugar maior. Mas isso é antinatural, antirracional. Se você pensar comigo, você vai ver que o camarada, ele sai de um lugar e vai para um lugar que é pequeno, a Ásia Menor. E o que o Senhor começou a falar assim comigo hoje à tarde? Rodrigo, se você está crescendo, se os teus irmãos lá na casa de oração estão crescendo, se os meus servos estão crescendo, o crescimento dele vai dilatar o lugar. O crescimento dele vai abrir, vai derrubar as tendas. O seu crescimento vai encontrar espaços maiores na sua empresa. O seu crescimento vai aumentar a sua chance. O seu crescimento vai abrir portas onde não há porta. Porque você está crescendo. E quem cresce, irmão, aleluia, não precisa dizer que está crescendo. Quem cresce é assistido pelo Espírito Santo, e lá está crescente. Crescente está num lugar que provavelmente seja apertado, seja pequeno, mas porque ele está crescendo, aleluia, ele vai tomando uma proporção, e ele vai ocupando um espaço de honra e de glória. E eu quero dizer para você nesta noite, crescente, igreja, casa de oração, você é crescente. Aleluia, e este é um tempo de crescer, aleluia, glória a Deus. E talvez você esteja dizendo assim: mas para eu crescer, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo. Querido, a palavra de Deus diz assim, ó: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Senhor, Ele, o que te assiste, Ele vai olhar para você e Ele vai te recompensar. Ele vai te recompensar, aleluia, e ali está crescente. Glória a Deus, você está entendendo? Amém? Glória a Deus. Crescente está nesse lugar. E depois a gente tem um outro camarada aqui, Tito. Talvez você identificou agora. Demas, ele amou o presente século. Crescente está crescendo. E Tito, Rodrigo? Para onde Tito vai? Tito, ele vai para Dalmácia. Meu Deus do céu. Tito não está presente. Tito foi para Dalmácia. E aí você começa a olhar pela palavra de Deus. Quem foi Tito? Tito foi um homem de títulos. Olha aí, Tito e títulos. Tito foi um homem de títulos. Tito trabalhou na igreja de Corinto. Tito trabalhou como delegado apostólico. Tito foi líder da igreja de Creta. Tito era um homem de reconhecimento. Tito era um homem com currículo, provavelmente ministerial, impecável. Tito foi um homem, querido, que tinha um nome, um conhecimento físico. Tito era este homem, provavelmente importante daquela época.
mas Tito vai para a Dalmácia. E eu comecei a falar: Senhor, Tito vai para a Dalmácia, e a Bíblia não vai revelar onde é esse lugar Dalmácia, mas eu começo a ver que quando Tito chega a Dalmácia, ele entra como enfermeiro, ele deixa os seus títulos na gaveta, e ele vai para lá, para assistir aquele povo, aquele lugar, e o Senhor começou a falar para mim assim: Tito, ele vai para um lugar onde a minha igreja, o meu povo, tem perdido, tem deixado essa essência. Tito, ele vai fazer aquilo que eu e você precisamos alcançar e fazermos. Tito, ele vai para o jejum. Tito, ele vai para o momento dos joelhos dobrados. Tito vai para o lugar da oração, onde ninguém mais assiste a Tito, onde só ele e o Eterno estão ali. E Tito está lá, querido. Tito está lá buscando ao Senhor. Senhor. E o Senhor começou a falar assim: hoje, querido, muitas vezes as pessoas têm colocado hoje, têm feito da igreja um exibicionismo. A igreja tem perdido hoje a essência, querido. Eu não estou falando da igreja casa de oração, mas a igreja hoje, muitos lugares aí, outdoor daqui, outdoor dali, é faixa daqui, é faixa dali, é aquele que ora de madrugada lá na televisão, é isso e aquilo. Meu irmão, nada contra, mas olha só, a igreja tem vivido um período difícil aqui na terra, e Tito está lá, num lugar onde os títulos dele são deixados de lado, entram na gaveta, e Tito vai para a oração, e Tito começa a aprender com Deus em Dalmácia, e assim, o Senhor começou a falar muito isso comigo. Às vezes nós estamos aqui na casa de oração, talvez você possa pensar assim: é muito bom estar aqui na frente, mas há um preço de renúncia, de recusa, de jejum, de oração. Ser uma líder, ser um pastor, uma pastora, estar lá liderando um grupo de mulheres, de jovens, há uma recusa para isso. Estar numa visão missionária, há uma recusa para isso. E Tito começa a estar num lugar, querido, onde os holofotes não estão mais assistindo, onde os títulos dele desaparecem. E o Senhor começou a falar isso comigo. Muitas vezes a gente precisa ir para a Dalmácia, a gente precisa ir para o nosso joelho, a gente precisa ir para o nosso quarto, a gente precisa talvez ir para o monte, a gente precisa passar uma visitinha no hospital, a gente precisa fazer algumas coisas que a gente não faz. Você, minha irmã, precisa um pouquinho ir para a Dalmácia. Talvez você não veio ainda nunca num seminário de oração, você ainda não veio no culto de segunda-feira. Talvez o Senhor esteja falando assim comigo e com você: seja um Tito, passe em Dalmácia. Aleluia. Quantas vezes eu vejo Titos aqui na nossa igreja, que estão aqui louvando, estão adorando, mas quando há necessidade estão subindo com cadeiras e mesas lá do segundo andar, e descem, sobe, é um trabalho danado assim, mas a gente está todo mundo junto, está todo mundo de mãos dadas, porque a gente entende que estar na frente, estar adorando, estar louvando é bom, mas a gente precisa também passar por Dalmácia. E hoje a pastora pela manhã falava de uma situação e me fez enquadrar muito bem nessa história, pastora. Passar por Dalmácia. Às vezes a gente fala assim: mas Deus permitiu. Sim, Deus às vezes permite ao homem alguns caminhos, alguns lugares, para ele entender que quem é Rei, quem é Senhor, é o Deus eterno. Eu não estou nervoso não, tá, irmãos? É porque eu suo muito mesmo, amém? E eu amo muito a palavra de Deus, eu quero que você seja muito abençoado. E Tito está lá, em Dalmácia. E eu quero que você experimente esse lugar de ir a Dalmácia,
de sair do gabinete, de sair dos títulos, em colocar esses títulos numa gaveta. Provavelmente o gabinete de Tito seria um gabinete assim com muitos retratos, com muitos como diplomas, não é? Com muitas coisas onde ele já tenha participado e ele recebeu, e tudo isso traz honra ao homem, pelo conhecimento, pela sabedoria. Mas olha, querido, há momentos que a gente precisa deixar o título de lado e passar, sim, em Dalmácia, experimentar este outro lugar. Não estou dizendo para vocês, jovens, que não tem de estudar, que não tem que alcançar o seu curso de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, mas você precisa experimentar o lugar de oração também. Você precisa experimentar o estudo da palavra também. E a igreja hoje, a igreja num sentido assim, universal, universal, ela tem perdido, tem esfriado esse primeiro amor, tem deixado um pouco de ir à Dalmácia. E eu digo para você que oração, ela é intimidade. E o mundo conhece um crente pela oração. O mundo conhece o crente pela vida da palavra. O mundo conhece um crente pela oração. A igreja conhece um líder que ora. A família conhece uma líder que ora. Na sua empresa te conhecem porque você é um homem de oração. Aleluia. E aí a Bíblia vai dizer a respeito de um outro homem aqui: também enviei Tíquico a Éfeso. Onde estão os meus companheiros? Demas me abandonou, amando o presente século. Tito está em Dalmácia. Crescente está numa missão. E Tíquico, onde Tíquico está? Está em Éfeso. O nome é engraçado, não é? Tíquico, ele está em Éfeso. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, vai dizer que Paulo enviou. Mais uma vez, este obreiro foi o quê? Comissionado por um líder. Paulo enviou o seu obreiro a Éfeso. E quem era esse Tíquico, Rodrigo? Este era um homem que conhecia o seu líder. Tíquico era um homem que poderia substituir também Paulo. Paulo não era um homem fechado. Paulo era um homem que era conhecido por Tíquico. Era alguém, provavelmente, que saberia dizer o que Paulo gostava e o que Paulo não gostava. Saberia dizer aquilo que agradaria a Paulo e aquilo que não agradaria a Paulo. E ali está. E pelo que eu vejo, Tíquico era um homem capaz de chegar a este lugar, Éfeso. E para quem já conhece a igreja de Éfeso, foi uma igreja o quê? Que perdeu o seu amor. A gente já estudou aqui no culto de ensino as 7 igrejas da Ásia. E Éfeso, a igreja que perdeu o seu amor. E lá está Tíquico. E alguns momentos, se alguém lá perguntasse a Tíquico sobre Paulo, ele saberia dizer, como eu estava dizendo. Mas Tíquico vai para uma cidade permissiva. Tíquico está num lugar onde a promiscuidade impera. E talvez você esteja falando comigo assim. E ali Éfeso, a igreja é conhecida como aquela que perdeu o seu amor.
Talvez estejam pessoas aqui vivendo situações muito semelhantes a esses homens que eu estou dizendo. Talvez você esteja pensando assim: eu estou em uma cidade, eu estou aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, eu moro neste país, Brasil, que é conhecido por determinados nomes aí, o país do futebol, o país do carnaval, mas hoje, esta cidade, o Rio de Janeiro, por isso que a igreja tem se posicionado nessa oração, ela tem sido conhecida também como um lugar da corrupção, o lugar onde dá vergonha, tem sido reconhecida como um lugar da violência. Hoje as pessoas saem de suas casas e ficam com medo. Como vai ser para retornar? Como vai ser para atravessar determinada rua? E ali está Tíquico em Éfeso. E aqui estão vocês, está eu e você, num lugar que hoje é conhecido como um país violento, um país da corrupção. E muitas vezes você pensa assim: meu Deus, me tira daqui. Esses dias eu ouvi uma senhora lá na escola que dizia assim, uma merendeira, ela falava assim, ela estava cantando uma musiquinha e ela falando que ela queria subir, que ela queria ir embora. E eu falei assim: tia Maria, você quer ir embora para onde? Aí ela: professor, já não aguento mais, é muita coisa ruim. Aí você liga a televisão, é isso, você liga o rádio, é isso, você chega à sua casa, é isso. Eu falei: mas aquele que começou a boa obra na sua vida ainda há de completar, serva do Senhor. E da mesma forma para você, meu irmão, Deus tem muita coisa para mim e para você, e Deus quer que você tenha um sentimento como Tito, que você seja um Tíquico, aleluia, que com o seu conhecimento, com a sua sabedoria, com o seu momento de oração, você possa atingir outras pessoas na sua cidade, no seu lugar. Talvez você fale assim comigo: Rodrigo, amanhã eu vou trabalhar e eu entro em um Éfeso, em um lugar onde as pessoas não me dão nem bom dia, já chegam me dando ordem, já chegam me massacrando, já chegam me chamando a atenção, e minha vontade já é dizer assim: ó, toma e dê um jeito, eu vou sumir desse emprego, mas ao mesmo tempo eu olho que eu preciso daquele dinheiro. Talvez eu e você estejamos assim. E às vezes também, como a igreja de Éfeso perdeu o seu amor. A gente que prega, vocês que cantam, a gente que passa em alguns lugares por aí, às vezes você chega a determinados locais, determinadas igrejas, que vocês olham assim, eu não sei se você já experimentou isso, que a vontade, né, pastora Gisela, é dizer assim: ó, estou indo. Porque o momento da palavra é desse tamanho, o período para outras coisas é muito maior, onde não se tem mais uma reverência, onde não se tem mais um amor pelas vidas, e aí você ouve determinadas situações, pessoas que se dizem cristãs, que se envolvem com determinadas situações nesse mundo aí fora, e daqui a pouco alguém chega para você, como chega para mim, e diz assim: ah lá, é crente e está assim, é da igreja de Éfeso, ou é da igreja de Jerusalém, ou é da igreja que tem um amor, que tem a santidade? Que igreja é essa, meu irmão? Mas Deus leva este homem lá, porque ele tem um compromisso, ele tem uma carta. Tíquico está lá porque ele tem uma carta para ser lida, ele está lá porque ele tem uma carta para ser aberta. E talvez você esteja falando: mas por que eu estou nesse lugar? Porque você tem uma carta para ser lida, meu irmão, você tem uma carta para ser aberta. Você vai precisar abrir essa carta, você vai precisar ler essa carta, alguém lá vai ter que te ouvir,
Mas aí você pode falar assim para mim, você pode estar pensando assim: Rodrigo, há determinados pontos lá na minha empresa, lá na minha família, que não acreditam, zombam da minha fé, zombam do meu posicionamento. Sabe o que o Senhor falou comigo? Que vai haver momentos que a carta não vai poder ser lida, não vai ser aberta, porque você vai ter que ser a carta. Você está entendendo? Olha para o seu irmão e fala assim: seja a carta. Seja a carta. Oh, aleluia. Vai ter momentos, irmã Vera, que você não vai poder ler a carta, você vai ter que ser a própria carta. Você vai passar pela rua, você vai chegar à universidade, você vai chegar à sua família e você vai ser a própria carta. Alguém vai olhar para você e vai dizer, como hoje nós aprendemos aqui pela manhã: ele é vencedor, ele é vencedor, ela é vencedora, aleluia. Alguém vai olhar para você, vai assistir você, você não vai conseguir abrir a carta, mas você vai ser um vencedor, aleluia, aleluia. Queridos, eu trabalho em uma determinada escola que às vezes eu ouço de tudo, estou ali naquele momento, ouço de tudo. E outro dia um colega falou assim: eu fico impressionado, você ouve de tudo, às vezes você ri, mas você não se envolve, e você sempre calmo, sempre ali na sua. Querido, porque eu entendo quem eu sou em Cristo, porque a mesma pessoa que te convida, a mesma pessoa que te chama para participar, ela vai ser o primeiro naquele dia de trazer vergonha para você, vai ser o primeiro a te apontar: você estava ali comigo no dia tal, na hora tal, você falou isso, você participou disso ou daquilo. E eu entendo que eu preciso ser um Tíquico nesse mundo, eu preciso ser a própria carta, eu preciso ser a revelação de Deus para este mundo, querido, para esse lugar. E lá está esse homem, aleluia. Entrega a carta para o teu vizinho, meu irmão, entrega a carta para o teu irmão, entrega a carta para o teu marido, entrega a carta para o teu filho. Não se canse, não feche a sua boca, não feche os teus lábios, entrega aquilo que Deus mandar você entregar. Mas algumas vezes você vai ter que se posicionar mesmo, vai ficar muito estreito ali, porque você é essa carta reluzente, essa carta que brilha. Aleluia, glória a Deus. E mais me chama a atenção, para a gente finalizar. Diz assim: Alexandre, o latoeiro. E eu fui lá para a internet, falei: latoeiro não é o nome do cara, tem uma vírgula aqui. Alexandre, o latoeiro. Esse nome explica o nome anterior, Alexandre, certo? Então, o latoeiro não é o sobrenome de Alexandre. O latoeiro é um artesão que trabalha com latas. O latoeiro é um apelido de Alexandre. E ali está, Paulo está dizendo assim a Timóteo: esse latoeiro causou-me muitos males. Ele foi um perseguidor de Paulo, ele foi um opressor para Paulo, no dia que ele estava lá na prisão, no dia que ele precisava desse obreiro aqui, ele estava lá e ele aumentou, prejudicou mais a vida de Paulo. Muito as nossas, tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E Paulo chama Timóteo
e fala para Timóteo quem é Alexandre. Ele denuncia quem é Alexandre. Talvez você esteja pensando assim comigo: Rodrigo, mas o Senhor é amor, é misericordioso. Sim, eu não estou tirando essa função do Espírito Santo, do Senhor Jesus, mas esse homem era um homem que, se Timóteo aceitasse, que se Timóteo não ouvisse as orientações de Paulo, esse homem iria prejudicar mais uma vez o ministério de um outro discípulo de Paulo. E ali Paulo chama Timóteo e entrega e diz quem é esse homem que se esfria, que se congela, sabe, esse homem que se acha o tal, esse homem que é insubmisso. E talvez hoje, querido, você consiga identificar algumas pessoas que você tem orado, que você tem buscado, e algumas pessoas são bem o retrato dessas que eu disse aqui nesta noite. E assim o Senhor falou assim para mim: pergunte à minha igreja, que reação você tem tido diante da palavra? Que reação você tem tido diante da palavra? Aleluia. Para onde você está indo? Crescente tinha uma missão, Tito tinha uma missão, Demas abandonou, Tíquico tinha uma missão, Alexandre era um insubmisso. Alexandre, ele não queria, é um homem insensível, ele perdeu a sensibilidade. E nessa noite eu quero orar com vocês. Talvez a palavra, você tenha pensado assim: nossa, que palavra forte para a minha vida. Mas não é uma palavra para te condenar, não. É uma palavra, meu irmão, para te ajudar. É uma palavra para dizer assim, ó: não desista da igreja. Não desista de andar com Paulo. Não desista dos seus líderes. Não desista do seu chamado. Não desista das suas vocações. E todos esses camaradas aqui me chamaram a atenção. Mas o que muito me preocupou foi Demas, porque ele amou o presente século. O que você tem amado? Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Oh, Espírito Santo, como está o seu amor pelo Pai, meu irmão? Oh, Jesus, como está o seu amor pela casa do Senhor, o seu cuidado pela casa do Senhor? Oh, rababashere andere cantara babasiri contara babashore babalabai. Feche os teus olhos. Oh, aleluia. Comece a falar em línguas com o Senhor. Comece a buscar o Senhor nesta noite. Oh, deixa o Espírito Santo reparar dentro de você, mostrar a você algumas coisas que precisam ser deixadas. Ou talvez você se identifique como esse Demas, talvez você se identificou como Tito, talvez você se identificou com algum desses homens falados aqui, querido, mas você se identificou ao dizer assim: eu não vou abrir mão do meu chamado, eu não vou abrir mão da minha vocação, eu não vou abrir mão da minha vida, eu não vou abrir mão do reino de Deus. Oh, eu quero que vocês do louvor cantem novamente esse louvor do Pai Nosso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. E muitas vezes nós queremos a nossa vontade. Muitas vezes nós achamos que o melhor lugar é o nosso. O melhor lugar é o que eu acho que é o melhor lugar. Mas o melhor lugar está na presença do Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
aleluia. Eu quero que você medite em tudo isso. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Que você cante esse louvor. Estás no céu.